Bom dia a todos. Então, antes de prosseguirmos com a aula de hoje, fazer uma rápida revisão do que a gente viu na aula passada, até porque ficaram algumas perguntas. Então, só relembrando para vocês, o que nós estamos classificando, estudando no momento, são os desvanecimentos de pequena escala. Como é que a gente obtém esse desvanecimento de pequena escala? Através de medidas realizadas no ambiente que você quer caracterizar. Só para a gente se situar aqui, ó, isso aqui é um gráfico de potência, provavelmente em decibéis, em função da distância entre o receptor e o transmissor. Então, geralmente você vai com uma van, um carro, vai andando, por exemplo, por uma avenida, por uma rua, e vai obtendo essas medidas. Então, repare que para você obter esse comportamento, essa variação com a distância, tem que haver movimento. Você tem que se distanciar do transmissor. Então, a velocidade com que essas medidas são feitas, ela é um parâmetro importante na hora de fazer a análise dos dados. De preferência, você deve tentar manter essa velocidade constante, se for possível. Ou então ter, como é que eu vou dizer, o valor da velocidade em cada instante de tempo e depois processar isso posteriormente. De qualquer maneira, uma vez obtidos os resultados parecidos com esse daqui, a gente observa uns desvanecimentos pronunciados, bem próximos uns dos outros. Isso é causado pelas componentes multipercurso. Então, você filtra isso, por exemplo, através de uma janela móvel, e aquilo que sobra, você vai, então, em cima desses dados, definir o modelo log distância e o modelo de sombreamento log normal, que a gente estudou para a segunda prova. E essas oscilações, esses desvanecimentos de pequena escala, uma vez filtrados, eles têm mais ou menos esse tipo de comportamento que você vê nesse gráfico de baixo. Quanto mais componentes multipercurso houver, mais pronunciados são esses desvanecimentos. Para fazer o estudo estatístico dessa variabilidade, a gente adota aqui no curso o modelo do Clark, que é um modelo simples, mas de qualquer maneira vai permitir com que a gente tenha uma ideia do que esses desvanecimentos podem causar. Por exemplo, desvanecimentos muito pronunciados provavelmente vão fazer com que naquele intervalo de tempo onde o sinal digital está sendo recebido, pode ser que você tenha erro de recepção, porque você está abaixo de limiar de recepção, de demodulação do seu receptor. Então, entender a natureza desses desvanecimentos, entender o tempo médio de duração de cada desvanecimento abaixo de um certo limiar, isso é importante em ambientes urbanos onde existe mobilidade entre o transmissor, na verdade, entre o receptor e o transmissor. Então, adotando o modelo do Clark, Adotando o modelo do Clark e representando o sinal que chega no receptor como um somatório de componentes multipercurso, cada uma vindo numa direção, a gente chega nessa representação em componentes em fase e quadratura, e utilizando o teorema do limite central, a gente chega à conclusão: se houver uma quantidade suficientemente grande de componentes multipercurso, essas funções TC e TS comportam-se como variáveis aleatórias gaussianas de média nula. E a gente observou que a variância, no caso, a variância é a própria potência média no local onde você está fazendo as suas medidas. Então, através do valor da potência do sinal, potência média do sinal, no local onde você faz as medidas, você já, segundo o modelo do Clark, determina a variância dessas variáveis aleatórias gaussianas. Mas nós não estamos interessados nas componentes em fase e quadratura por si.
Nós estamos interessados na amplitude do sinal. No caso aqui, a amplitude é o próprio envelope desse sinal. E a gente mostrou na aula passada que se essas componentes TC e TS são tratadas como variáveis gaussianas de média nula, o envelope correspondente é tratado como uma variável aleatória com distribuição Rayleigh. E através desse modelo, a gente resolveu problemas do tipo qual a probabilidade do sinal ou do desvanecimento, né? Por causa do desvanecimento, qual a probabilidade no local, num certo local, da amplitude do sinal, do envelope do sinal, está acima ou abaixo de um certo limiar. Mas isso não é suficiente para fazer a caracterização desse desvanecimento de pequena escala. Em sinais digitais, a gente não quer saber apenas se o limiar foi ultrapassado ou não. A gente quer saber o tempo médio de duração de cada desvanecimento. Quanto mais profundo for o desvanecimento, quanto mais componentes multipercurso houver naquele ambiente, maior vai ser o tempo médio de duração de cada desvanecimento. E isso é importante porque, provavelmente, durante esse intervalo de tempo aqui, em que o sinal está abaixo de um certo limiar, provavelmente os símbolos, a informação, vai ser recebida de maneira errada. Então, para fazer essa estimativa do tempo médio de duração, a gente primeiro precisa saber quantos desvanecimentos nós temos num certo intervalo de tempo. E a gente fez isso contando quantas vezes a derivada desse envelope é positiva ou negativa, dado que o envelope possui um certo valor, que no nosso caso é o limiar R0. Então, para isso, a gente precisa da densidade de probabilidade da derivada do envelope, derivada temporal. E aqui, para reduzir a notação, toda vez que tivermos uma derivada temporal, a gente coloca um pontinho aqui em cima. Então, a gente precisa tratar estatisticamente a derivada do envelope, esse R ponto. Bom, o envelope, ele depende das componentes em fase e quadratura, TC e TS. E a gente sabe que TC e TS são tratadas, de acordo com o modelo do Clarke, como variáveis gaussianas de média nula. Então, ao invés de tratar direto o envelope e sua derivada, a gente voltou atrás e voltamos a mexer com as componentes TC e TS em fase e quadratura e com as suas derivadas. Porque a derivada do envelope, o R ponto, logicamente vai depender das derivadas do TC e TS. Então, a primeira coisa que a gente fez foi mostrar que se TC e TS são variáveis aleatórias gaussianas de média nula, o mesmo ocorre para suas derivadas. Elas também vão ser tratadas como variáveis aleatórias normais, de média nula, porém com outra variância. A variância do TC e TS era 1/2 do sigma g ao quadrado. No caso das suas derivadas, a variância depende do sigma g ao quadrado, mas tem esse termo aqui na frente. Assumindo que são todas aleatórias entre si, independentes, a densidade de probabilidade conjunta é o produto das 4 densidades de probabilidade. E aí vocês vão lembrar que a variável aleatória gaussiana tem densidade de probabilidade exponencial. Então, simplesmente eu peguei as 4 exponenciais que estão se multiplicando e coloquei todas somando os argumentos. Aqui a variância para o TC e TS e aqui com a variância das suas derivadas. E, enfim, o que aparece do lado de fora foi tudo multiplicado, já coloquei direto aqui. Mas eu não quero mexer com TC e TS, nem com as suas derivadas. O que eu quero mesmo é mexer com o envelope R e a sua derivada R ponto. É com eles que eu quero mexer.
Então, eu preciso fazer uma transformação, como se fosse uma transformação de variáveis. Então, como antes, assumindo, por exemplo, que TC é x e TS é y, isso aqui ó, é uma transformação de variáveis equivalente à transformação de variáveis retangulares para variáveis polares. Então, fazendo essa transformação de variáveis, a transformação para as derivadas de TC e TS são essas aqui, ó. E aí eu preciso do jacobiano dessa transformação, que é dado pelo determinante dessa matriz. Isso aqui a gente não mostrou, não, mas acreditem, isso dá simplesmente R ao quadrado. Então, tudo que a gente fez aqui foi substituir TC, TS e suas derivadas por estas relações e multiplicar pelo jacobiano, R ao quadrado, que é a próxima expressão. E aí agora eu quero eliminar a fase, esse psi e a sua derivada, daqui de dentro, porque eu só quero trabalhar com R e a sua derivada R ponto. Então, para isso, a gente integra no domínio de R, que é de 0 a 2π, e no domínio da derivada. A derivada pode ter qualquer valor entre menos infinito e mais infinito. E a derivada tem resultado analítico fechado. A gente não mostrou, mas dá isso daqui, ó. Não é difícil mostrar porque é uma derivada, é uma integral de exponencial. Isso vocês sabem fazer tranquilamente. E no final, a probabilidade de conjunto entre R e sua derivada é dado por isso. Eu quero saber qual a probabilidade da derivada do R, o R ponto, ser positivo ou negativo, dado que R tem um certo valor de limiar. Então, eu preciso do valor esperado do R ponto. Só posso contar ou positivo ou negativo, porque senão eu vou contar em dobro. Então, o que eu fiz aqui ó, foi calcular o valor esperado da derivada do R, dado que R possui um certo valor R0 de limiar, integrado no domínio onde esse R ponto, essa derivada é positiva, ou seja, de 0 a infinito. Esse integrando aqui, ó, integrado de 0 a infinito, dá a solução fechada e é igual a isso. Então, isso daqui representa o número de vezes por segundo, já que é uma derivada, o número de vezes por unidade de tempo em que essa derivada é positiva ou negativa, já que por simetria os dois valores são idênticos. Se você der o desvio Doppler em Hertz, isso então vai te dar o número de vezes que esse limiar foi cruzado por segundo. Se você der o desvio Doppler máximo em Hertz, Hertz é 1 sobre segundo. Então você vai ter o número de vezes por segundo que esse limiar foi cortado. Além disso, antes nós tínhamos calculado a probabilidade de você estar acima ou abaixo de um certo limiar. No caso aqui, ó, a probabilidade de estar abaixo. Então imagina o seguinte, no intervalo de 1 segundo, a probabilidade de estar abaixo é 60%. Vamos supor, 60%. Significa que em 1 segundo, 0,6 segundos, o sinal esteve abaixo do limiar. Se eu dividir isso pelo número de vezes que o limiar foi cortado, eu tenho o tempo médio de duração de cada desvanecimento. Lógico que os desvanecimentos duram tempos diferentes. Eu vou ter uma estimativa, o tempo médio de duração. E pegando as equações, tanto de probabilidade como o número de vezes por segundo que esse limiar é cortado, esta é a fórmula que você usa para estimar o tempo médio de duração. E foi aqui que a gente parou na aula passada. Alguém tem alguma pergunta antes de resolvermos alguns exercícios? Eu tenho. Uhum.
Essa parte aí esclareceu. Obrigada, professor, por você ter explicado de novo. Eu também tinha dado uma olhada. Ficou mais claro. Eu É, explico de novo. A gente vai fazer tudo de novo na aula de hoje, só que agora incluindo a componente direta. Por isso que vai tinha que ser bom. explicar de novo. Ah. Vai fixar. Mas aí, quando eu tava olhando de novo, eu só fiquei com uma outra dúvida num detalhe, que é quando fala que a variância vai ser a potência média, Uhum. fala antes da detecção do envelope. Isso, antes da demodulação. Antes da Então, detecção do envelope é a demodulação do sinal. Ou seja, o então é porque, sinal naquela posição, antes de ser processado. porque quando o processor separou, né, o log, o desvanecimento, o sombreamento log normal e Não, não, depois não. o desvanecimento. É disso que tá falando? Não, 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 não. Não. Esse sinal que é processado, que a gente separa através de uma janela móvel para saber o que é desvanecimento de pequena escala, larga escala, esse é o sinal recebido sem demodulação. Sem a demodulação. Porque quando você demodula, recebe informação, você joga fora a portadora, etc, etc. Então é o sinal que chega todo, é o sinal modulado com as componentes multipercursos que chegam no receptor, sem demodulação, sem processamento. É outro processamento, não é o processamento de processar os dados depois no laboratório. É sem a demodulação. Tá, mas No caso então. aqui, não tem, como não tem modulação, mas é porque você podia estar tentando ver a qualidade de um sinal modulado, por exemplo, de TV, de rádio, de telefonia. Então é o sinal purinho, sem a demodulação, com tudo, com a portadora, etc. Tá, mas fez aquela separação entre a componente log distância, a Não, não, componente não. Vamos lá, sabramento, não. vamos lá. Então a medida é feita sem demodular o sinal, beleza? Aí depois que você mede é que você leva para algum lugar e processa os dados. Esse processamento é outro. Tá, então nesse momento aqui é do Vamos jeito lá, que você vamos lá, mediu, você tirou a vamos lá. potência média. Isso, exatamente. Vamos voltar aqui nessa figura, tá? Você tem essas medidas e fez a filtragem, separou o que é modelo log distância da variabilidade de larga escala, variabilidade de pequena escala, tá? Então, num certo local existe uma média, que aqui, ó, tá zero, aqui é zero, tá vendo, ó? Porque a média já está aqui em cima, ela já foi tirada fora. Então, a média é dada pelo que sobrou naquele local. A média varia com a distância. A média nessa região, ó, provavelmente está aqui, ó. A média nessa região provavelmente está aqui em cima. Então, essa média é a média no local, que vai Perfeito, ser obrigada. dada pelo, pelo sombreamento log normal. Se você tiver dados exatos do local onde você está fazendo o tratamento estatístico, ou se você não souber, você usa o modelo log distância. Você usa o modelo log distância e fala assim, ó, naquela distância a média do sinal, a média, né, o valor médio esperado é esse. E segundo o modelo do Clark, aquilo vai te dar a variância das componentes em fase e quadratura, desde que não haja a componente direta chegando no receptor. Então, repara, quando você faz a filtragem, a média desse cara é zero, ó. Porque a média do local ficou aqui em cima. Ela foi separada, ela foi tirada. Então, a gente está fazendo esse tratamento, assumindo que esse envelope aqui, ó, o envelope correspondente, né? Porque aqui é a potência. Que o envelope correspondente é uma variável Rayleigh, mas a média, ela foi filtrada, ela foi tirada fora. Você tem que saber esse valor. No enunciado dos exercícios que vamos resolver agora, esse valor é fornecido. A gente dá, ó, naquele local a média da potência de, sei lá, menos 80 dBm. Então, mas ela foi retirada daqui, ó. Beleza? Quando você filtrou, esse valor médio foi perdido. Quer dizer, não foi perdido, foi retirado daqui. Repara que aqui é zero, ó.
Isso esclareceu ou não? Esclareceu, obrigada. Beleza? Mais alguma pergunta? Opa. Então, nós vamos resolver, se não me engano, são 2 exercícios bem simplesinhos para a gente ter uma ideia do que fazer com esses dados apresentados. Então, só um momentinho. Então, a gente está, na verdade, começando a aula agora, né? Então, seja um envelope de um sinal no receptor, assumido uma variável aleatória Rayleigh, né? Ou seja, a gente está assumindo o modelo do Clark, desvanecimento uniforme, sem a presença da componente direta, ou de uma componente muito mais intensa que as outras. E aí, repara, eu estou fornecendo o valor no local, o valor médio da potência é de menos 70 dBm. Então, este valor, ele veio lá daqueles modelos, log distância, sombreamento log normal, para aquela distância, para aquela posição. Se você não tiver informações melhores, você usa o modelo log distância, que está sendo adotado nas suas medidas, ou que foi obtido, o que é obtido das suas medidas. Mas repara que a gente está fornecendo esse valor. Porque na hora que você filtrou os desvanecimentos de pequena escala, isso foi perdido, isso ficou nos dados dos quais você tira o modelo log distância, o sombreamento log normal, a percentagem de área coberta. Então isso daqui tem que ser fornecido. Isso aqui não vem junto com os dados do desvanecimento de pequena escala, porque o valor médio foi filtrado. Isso ficou claro ou não? Beleza? Então, está fornecendo o valor médio naquele local. Dependendo do local, esse valor muda. Ele muda com a distância. Ele diminui com a distância, geralmente. Então, no local em que a gente está fazendo o tratamento estatístico desse desvanecimento de pequena escala, o valor da potência média, para arredondar, a gente colocou aqui menos 70 dBm. Nós precisamos tanto da frequência, no caso, a frequência da portadora, 900 MHz, para arredondar, e também da velocidade do receptor. Porque senão a gente não tem informação sobre o desvio Doppler máximo, o ΔF máximo. E aí a pergunta é, qual o tempo médio de duração dos desvanecimentos, assumindo um limiar de menos 80 dBm? Então, repara que o limiar para fazer esse cálculo não é necessariamente o valor da potência média. Isso aqui é o valor da potência média obtido, por exemplo, de medidas. Isso daqui é um valor de limiar, por exemplo, dado pelo fabricante do aparelho. Ó, eu não garanto que você vá conseguir receber o sinal de maneira a poder demodulá-lo corretamente se essa potência for menor que menos 80 dBm. Por exemplo, tá? Em relação ao enunciado, alguma pergunta? Se você entendeu o enunciado, agora é só substituir nas equações. Observe que aqui o modelo não é log normal. Então, os valores de potência, na prática, quase sempre são fornecidos em dBm, em decibéis. Então, aqui você tem que converter para a escala linear. Usar os valores em dB só no sombreamento log normal e percentagem de área coberta. Aqui não, tá? Então, repare, nas fórmulas anteriores, no argumento da exponencial, aparece isso, R0 ao quadrado sobre 2 sigma G ao quadrado. Sigma G ao quadrado, a gente já mostrou, segundo o modelo do Clark, esta variância sigma G ao quadrado, que não é a variância da variável Rayleigh, é a variância daquelas componentes em fase quadratura. Que esse sigma G ao quadrado é igual à potência média no local. Ou seja, sigma G ao quadrado é igual a menos 70 dBm. Mas você não vai pôr lá menos 70, você vai passar isso para watts ou para miliwatt.
Então, menos 70 dBm é igual a 10 a menos 7 miliwatts. R0 é um envelope limiar do envelope. Então, a potência correspondente a esse limiar é R0 ao quadrado sobre 2. Lembrando que a gente está usando fasores relativos a valores de pico. Então, R0 ao quadrado sobre 2 é a potência correspondente ao limiar de envelope R0. Ou seja, R0 ao quadrado sobre 2 é o menos 80 dBm. Que você não vai colocar em dBm, você vai colocar também em miliwatt, 10 elevado a menos 8. Ou seja, esta razão para este enunciado é igual a 0,1. Além desse termo, também aparece a raiz quadrada dele, fora da exponencial. Então, já estou calculando esse valor aqui. Ó. Eu só tirei a raiz quadrada de 0,1, deu este número aqui. E aí agora é só aplicar nas equações. A probabilidade do envelope estar acima do limiar é dado por essa exponencial aqui, ó. Onde, no nosso caso, o argumento é menos 0,1. Então, a probabilidade de estar acima do limiar é de 90,5%. Consequentemente, a probabilidade de estar abaixo do limiar é o complemento disso, 9,5%. Ou seja, durante 1 segundo, 0,09 segundos, o sinal esteve abaixo desse limiar. 9,5%, né, por cento do tempo ele esteve abaixo do limiar. Se você souber quantas vezes o limiar foi cortado nesse mesmo intervalo de tempo, você vai ter o tempo médio de duração do desvanecimento. Então, para completar, a gente agora precisa calcular o número de vezes por segundo que o limiar é cortado, que é dado por essa equação aqui. Ó. E aí, cuidado, se você quiser por segundo, de usar as unidades corretas. Aqui, ao invés de colocar o ΔF max, eu coloquei o V sobre lambda. Então, você vai dar a velocidade em metros por segundo, por exemplo, e o comprimento de onda em metros. Cuidado com as unidades. Aqui está o termo, que é a raiz quadrada desse cara, está aqui. E você faz as contas, deu 29,9 vezes por segundo que o limiar é cortado. O limiar de menos 80 dBm. Consequentemente, o tempo médio de duração vai ser a probabilidade desse envelope estar abaixo do limiar, que é o complemento deste valor, dividido pelo número de vezes que esse limiar é cortado naquele intervalo de tempo. E aí você chega nesse valor. Cada desvanecimento dura em média 3,17 milissegundos. Em cada segundo, o limiar foi cortado mais ou menos 30 vezes. Consequentemente, o tempo médio de duração de cada desvanecimento abaixo do limiar é de mais ou menos 3 milissegundos. Alguma pergunta? Vamos mais um exercício bem simples também. Então, seja mais uma vez um canal de rádio, onde você assume que o desvanecimento é uniforme. Além disso, não tem a presença da componente direta, então a gente vai usar a distribuição de Rayleigh para fazer o tratamento estatístico. Aqui a frequência da portadora é de 2,4 GHz e o seu receptor está se movimentando a 80 km por hora. Nós temos um sinal digital, onde a taxa de transmissão é de 8.000 bits por segundo. Através de medidas, foi determinado que no local onde você vai fazer o tratamento estatístico, a potência média é de menos 100 dBm. O fabricante está dizendo o seguinte, ó, que para receber direito
cada um desses símbolos, cada um desses bits, eu preciso de pelo menos 120 dBm de potência. Ou seja, isso aqui é o limiar. Então, assumindo que nenhum outro dado está sendo fornecido, determine a taxa de erro de bits. Ou seja, de um total de 8.000 bits, quantos bits chegam errados? Naquele intervalo de tempo que aqui é por segundo. Eu tenho 8.000 bits no intervalo de 1 segundo. Toda vez que o desvanecimento estiver abaixo do limiar, eu vou assumir que esse bit não é recebido. É bit errado. Então, eu vou ter que comparar o tempo de duração de cada bit com o tempo médio de duração de cada desvanecimento, estimar cada desvanecimento come tantos bits, eu sei que eu tenho tantos desvanecimentos por segundo, então isso vai me dar mais ou menos quantos bits deixaram de ser recebidos em 1 segundo. Eu sei que 8.000 bits foram transmitidos em 1 segundo, eu transformo isso num percentual. Esse percentual é a taxa de bit errado, segundo este enunciado. A gente não vai além disso, né? A gente não vai aqui imaginar que existe repetição, codificação, nada disso. Um exemplo bem simplesinho. Se você entendeu o enunciado, o resto é só fazer conta. Alguma pergunta? O mais importante é entender o enunciado. Nenhuma pergunta, agora é só plugar os valores nas equações corretas. Então, parâmetros iniciais. Mais uma vez, esse é o argumento, sem o sinal negativo, que aparece na exponencial. Então, mais uma vez, R0² sobre 2, R0 é o valor de limiar do envelope. Então, R0² sobre 2 é o limiar da potência correspondente, que no nosso caso é menos 120 dBm. Mas aqui esse modelo não é log normal, não é log Rayleigh. Então, este valor não é dado em dBm, é dado na escala linear. No caso, eu vou dar em miliwatt, 10 elevado a menos 12. Sigma G ao quadrado, a gente já viu antes, que corresponde à potência média do sinal no local. E segundo o enunciado, esse valor corresponde a menos 100 dBm. Então, em miliwatt, 10 elevado a menos 10 miliwatts. De forma que esta razão, neste enunciado, é de 0,01. E eu também preciso do valor da raiz quadrada desse, que é, no caso, 0,1. E aí, seguindo os mesmos passos no cut and paste do problema anterior, ao invés de calcular a probabilidade de estar abaixo, eu primeiro calculei a probabilidade de estar acima, já que a outra é o complemento. Aí, fazendo as contas, deu aproximadamente 99%, 0,99. Ou seja, a probabilidade de estar baixa é 1%. Também vou precisar, na hora de calcular o número de vezes que o limiar é cortado, do desvio Doppler máximo, ou seja, da razão V sobre lambda. E esse cálculo vai ser feito em Hertz, para que meu intervalo de tempo seja 1 segundo. E neste caso deu 177,78 Hz. Então, com isso, a gente pode calcular o número de vezes que esse limiar de menos 120 dBm é cortado naquela localidade. Fazendo as contas, deu 44 vezes, 44,1. 44 vezes por segundo. Ou seja, em 1 segundo, enquanto o receptor deveria estar recebendo 8.000 bits, 44 vezes houve o cruzamento do limiar, o desvanecimento ultrapassando para baixo, lógico, o limiar. Então agora a gente precisa saber, 44 vezes o limiar foi cortado, mas quanto dura, em média, cada um desses desvanecimentos? Como eu sei que
o desvanecimento ocupa 1% do tempo, ou seja, 0,01 segundo. Eu divido isso por 44 e vou ter o tempo médio de duração. Nos cálculos feitos, deu 0,227 milissegundos. Ou seja, cada desvanecimento, cada um dos 44 desvanecimentos em 1 segundo, dura em média 0,227 milissegundos. Aí eu vou agora calcular o tempo de duração de cada bit. Então, segundo enunciado, são 8.000 bits por segundo. Então, cada bit dura, né, assumindo que eles são transmitidos continuamente, né? Então, cada bit vai, segundo esse enunciado simplificado, cada bit dura 0,125 milissegundos. Ora, se o desvanecimento dura 0,227, então eu vou, para pegar um valor, né, mais conservativo, vou dizer o seguinte, ó, cada desvanecimento vai comer 2 bits, sendo conservativo, né? Conservador, enfim. Então, cada desvanecimento come, em média, 2 bits de cada vez. Como eu tenho 44 desvanecimentos durante aquele intervalo de tempo, então eu tenho mais ou menos, né, 88 bits comidos, que não são devidamente recebidos no receptor. Como foram transmitidos no mesmo instante, no mesmo intervalo de tempo, 8.000 bits, então a taxa de erro de bits, segundo enunciado, é em torno de 1,1%. Alguma pergunta? Eu tenho. Por favor. Professor, esse tempo de duração abaixo do limiar tem alguma relação com aquele tempo de coerência que tinha sido definido lá atrás? Não. Não. O tempo de coerência não tem, tá? Até porque não tem. O tempo de coerência significa, na verdade, não pensa em tempo de coerência, pensa em distância de coerência. A distância de coerência significa o seguinte, ó, eu tenho que fazer uma média no local para achar aquele valor neste enunciado de menos 100 dBm. Aí a pergunta é, aonde eu vou medir? Repara, se eu medir, eu estou aqui na minha casa, então eu vou fazer uma medida aqui, beleza? Imagina que em Belo Horizonte tem apenas um transmissor transmitindo, tá? Então eu vou fazer uma medida aqui e você na sua casa vai fazer uma medida, cada um de vocês, onde vocês estão, vão fazer medidas, vocês vão passar para mim os valores, eu vou somar, fazer a média, né? E falar assim, ó, então em Belo Horizonte o valor médio do sinal é de menos 100 dBm. Esse cálculo está certo? Você acha que isso é razoável? Tá, mas não serve para nada, né? Não, exatamente. Então, a distância de coerência significa o seguinte, dentro dessa área, dentro dessa distância, desse círculo, os sinais têm mais ou menos as mesmas características. O problema é que, numa posição, por causa das componentes multipercurso, o sinal vai chegar mais fraquinho e você dá 2 passos para frente, porque nessa faixa de frequência, 2 passos para frente, às vezes, são vários comprimentos de onda. Você dá 2 passos para frente, o sinal está mais forte. Mas eles são coerentes. O que variou foi a amplitude. Então, enquanto eu estiver nessa distância, nessa área onde os sinais são altamente correlacionados, se eu fizer uma média, esse valor ele é razoável. É isso que quer dizer. Então, repara, numa mesma área, o número de desvanecimentos por segundo vai depender se eu ando mais rápido ou mais devagar. Se eu andar muito rápido, eu vou cruzar vários desvanecimentos. Se eu andar mais devagar, eu vou cruzar menos desvanecimentos. Em compensação, eles vão durar mais tempo. Entendeu? Então, o tempo de coerência, ele não é
o tempo não tem a ver com o tempo médio de duração de cada desvanecimento. Eu não sei se ficou clara a explicação. O tempo de coerência nada mais é do que a relação entre a velocidade e essa distância de coerência. Mais importante que o tempo de coerência é a distância de coerência, a área. Naquela região, desde que você não ultrapasse essa distância, os sinais são altamente correlacionados. Ou seja, eles têm as mesmas características, provavelmente o mesmo espectro. O que muda é a amplitude. Então você usa só os valores dessa região para fazer o cálculo de potência média. Já o tempo de coerência, o tempo de duração do desvanecimento vai depender da velocidade. Mais ou menos, né? Não, com certeza, depende da velocidade. Se eu andar mais rápido, eu vou cruzar mais desvanecimentos. O limiar vai ser cortado mais vezes. Em compensação, o tempo médio de duração diminui. Ficou claro ou não? Sim, acho que sim. Beleza? Mais alguma pergunta? Olha só, pessoal. Próxima etapa aqui estava incompleta, né? Mais uma vez, observem que as notas de aula, dessa aula 6, que eu coloquei no Moodle, elas eram antigas. Então, tem coisa que eu adicionei posteriormente, e não sei por que o arquivo foi o antigo para lá. Eu já consertei, já coloquei as notas novas lá no Moodle. Então, por favor, abaixem as novas notas. O arquivo tem o mesmo nome, não mudei o nome do arquivo para fazer a substituição. O que a gente vai fazer agora é rigorosamente a mesma coisa, infelizmente. Bom, mas agora vai ser uma revisão. Só que levando em consideração que existe uma componente mais intensa chegando junto com as demais componentes multipercurso, que geralmente é a componente direta. Por exemplo, numa avenida, você tem a rádio base montada em cima de um prédio, o carro está andando na avenida, existe essa componente direta chegando no seu carro, no seu automóvel. E aí o modelo do Clark, você tem que modificar acrescentando mais um termo naquele somatório de componentes, que é a componente direta. Às vezes não é nem uma componente direta, é uma componente que é refletida, mas é refletida de tal maneira que chega mais intensa do que as demais no receptor. Então, quando você tiver essa componente mais intensa, a gente vai ver, a partir de agora, que essa densidade de probabilidade Rayleigh não se aplica mais. Vai ser uma distribuição de Rice. Então, desvanecimento uniforme, havendo componente direta, a distribuição de probabilidade usada é a de Rice. Não havendo a componente direta, a distribuição é de Rayleigh. Então, a distribuição de amplitude envelope não pode ser mais assumida Rayleigh se entre as diversas componentes de multipercurso houver uma muito mais intensa do que as demais. Típico da situação quando você tem a presença da visada direta entre o transmissor como o receptor. Então, essa componente mais intensa, a gente vai classificá-la aqui com uma amplitude A, diferente, mais forte do que aquelas outras amplitudes C. Mas a gente vai continuar adotando o modelo do Clark, exceto que a gente vai acrescentar essa componente ao somatório. E aqui, logicamente que isso varia com a posição, isso varia com o tempo, mas eu estou simplesmente botando essa variável aqui e arbitrariamente, porque não faz diferença a fase, eu vou arbitrariamente dizer que ela está junto em fase com a componente TC. Ou seja, nesse modelo, a componente em fase vai ser TC, lembra que TC é um somatório. TC e TS são aqueles somatórios que vão continuar sendo classificados, definidos como variáveis gaussianas de média nula, variância sigma g ao quadrado, isso não vai mudar.
O que vai mudar é que a componente em fase do sinal não é mais TC sozinha, é TC mais A. A componente em quadratura continua sendo menos TS. E na hora de você definir as densidades de probabilidade, vai ter um deslocamento. É como se eu estivesse pegando o que antes era X, e agora eu estou somando X mais X0. Eu estou deslocando a origem do sistema de coordenadas. Isso, logicamente, que vai afetar a distribuição de probabilidade e o resultado final, as fórmulas finais, vão ser diferentes, mas ainda integráveis. Então, nós vamos obter uma fórmula no final. Eu gosto de fazer isso porque, na prática, hoje em dia, existem outras densidades de probabilidade que são melhores do que a Rayleigh, a Rice, tem a densidade de Suzuki, tem a densidade de Nakagami, e por aí vai. Então, se você souber, né? Ó, se for Rayleigh, eu faço desse jeito. Se for Rice, eu faço daquele jeito. Se você entender isso, as outras, você também vai saber o que fazer com elas. A diferença é que o Rayleigh e o Rice, as integrais saem no braço. As outras, as integrais, você tem que resolver no computador. Mas o que você faz com elas é rigorosamente a mesma coisa. Então, aqui no curso, a gente vai mostrar só as fórmulas para Rice e para Rayleigh. Mas se amanhã você tiver que trabalhar com outro tipo de distribuição, você sabe exatamente quais as contas que você tem que fazer. A diferença é que as integrais não vão sair no braço. Você vai ter que resolver numericamente no computador. Mas o caminho é o mesmo. Então, essa é a filosofia de mostrar aqui no curso, de trabalhar apenas com a Rayleigh e a Rice. Então, o resto agora é fazer conta. Então, repara, no nosso caso, o envelope agora é TC mais A ao quadrado mais TS ao quadrado. Se o A for zero, a Rice recai na Rayleigh. Então, você já está vendo isso de cara. Se você fizer o A igual a zero, você recai na distribuição Rayleigh que a gente viu antes. Os passos são os mesmos, tá? Antes de começar, então eu vou andar um pouco mais rápido, porque os passos são os mesmos. A única mudança é esse deslocamento aqui no nosso TC. O resto é a mesma filosofia. Antes de começarmos, alguma pergunta? Então, a gente vai começar primeiro querendo saber a probabilidade do envelope ser maior ou menor que um certo limiar. Aí depois que a gente fizer isso, a gente vai partir para quantas vezes o limiar é cortado por segundo, tá? Então, a gente está seguindo exatamente o mesmo caminho de antes. Então, assumindo que TC e TS são variáveis aleatórias gaussianas de média nula e variância sigma g ao quadrado, isso não mudou. Só que agora sigma g ao quadrado não é mais a potência média do local, porque tem um termo a mais aparecendo. Sigma g ao quadrado é a potência média do local, desde que você não conte aquela componente mais intensa. Mas o resto não muda. Então, nós continuamos tendo variáveis aleatórias gaussianas. A probabilidade de você ter, no caso aqui, abaixo do limiar, eu não coloquei aqui os limites de integração, né? É porque eu ainda estou usando o dx dy. Mas, enfim, na área correspondendo ao envelope abaixo do limiar, essa é a conta que você vai ter que fazer. Onde aqui, ó, o x está representando o TC e o y, TS. Tá? Eu quis colocar x e y ao invés de TC e TS, porque daqui a pouco eu vou fazer a transformação para o envelope R e psi. Ou seja, para fazer analogia, né, a transformação das coordenadas cartesianas para as coordenadas polares. Só que a transformação agora tem um deslocamento. Ó. O TC não é mais ele sozinho a componente em fase. É o TC mais A que é a componente em fase. Então, repara, houve um deslocamento que vai fazer toda a diferença no final. Tá? Então,
é o TC mais A, que eu vou definir como R cosseno psi. E o outro, que está sozinho, continua sendo R seno psi. E aí, substituindo isso aqui em cima, e lembrando que o jacobiano é R, né? Rho de φ, né? Só que a gente aqui não precisa fazer as contas do determinante, porque você já viu isso tantas vezes que vocês já acreditam que esse é o jacobiano dessa transformação. Então nós temos aqui, ó, a probabilidade agora descrita em termos do envelope e do ângulo da fase psi entre as componentes de fase e quadratura. Eu não mostrei os detalhes, mas aqui tem termo cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Você vai juntando esses termos, no final, ó, fica isso daqui. O psi é integrado de 0 a 2π, varre o domínio dele todo. Agora o envelope, eu quero a probabilidade dele estar abaixo do R0. Então, os limites de integração vão de 0, porque o envelope não pode ser negativo, não faz sentido colocar aqui menos infinito. De menos infinito a 0, isso aqui é 0, não faz sentido, então vai de 0 até o limiar. Se eu quisesse a probabilidade de ser maior do que o limiar, eu teria que fazer de R0 até infinito. Mas eu não vou fazer isso porque eu sei que é o complemento disso aqui. Então eu vou resolver só essa integral. O problema é que agora, por causa do deslocamento, por causa dessa translação aqui, ó, meu integrando passa a depender do psi. Antes não dependia. Ó. Antes o A era 0, o integrando não dependia do psi, a integral em psi dava 2π. Fácil, mole. Mas agora não. A integral continua sendo resolvida, só que agora aparece uma função especial na jogada. Então, eu consigo... Não consigo nada. Eu só peguei, ó, vou primeiro tratar a integral em psi. Então eu passei para fora esses termos aqui, ó, eles não dependem de psi, eu passei para fora da integral, mas da integral em psi, né? Falta a integral em R depois. Então aqui, ó, eu só vou resolver a integral em psi. Ela dá uma função, mas é uma função especial. É uma função I0. Essa função I0 é a função de Bessel modificada de ordem 0. E antes que vocês comecem a chorar, isso não é motivo para choro, isso é motivo para alegria. Porque os piores problemas são aqueles que não têm solução, e este tem solução. Porque essa função já está programada no MATLAB, essa função é tabelada, a gente conhece, enfim, nos livros vocês encontram as propriedades dessa função, são a função como outra qualquer. Por exemplo, quanto vale o cosseno de 13 graus? Ninguém sabe de cabeça, só doido. Você vai precisar de uma calculadora, vai precisar de ir no livro. Mesma coisa, pô. É uma função como outra qualquer, só que ela não aparece na calculadora. Ela não aparece o tempo todo em problemas de engenharia. E aí a gente prossegue. Perdão, desculpa. Então, por definição, o que sobrou é a densidade de probabilidade desse envelope na presente situação, com a presença da componente direta. E aí, essa distribuição já foi investigada, já foi usada no passado, em homenagem ao pesquisador que primeiro trabalhou com essa distribuição, que foi o Rice. Ele trabalhava, se não me engano, no Bell Lab, os laboratórios da empresa telefônica americana. Isso é conhecido como a distribuição de Rice. Alguém sabe de onde isso foi usado pela primeira vez? O que o Rice estava investigando quando chegou nessa distribuição? Alguém sabe ou não? O Rice,
Eu não sei os detalhes, tá? Mas ele era físico ou engenheiro, trabalhava no... Ele estava investigando o ruído causado por resistores, né? Sabendo que a corrente que passa no resistor, por exemplo, são elétrons, partículas, cargas em movimento. Então ele bolou um modelo para estudar ruído em receptores, transmissores, por causa do resistor, de resistências. E aí ele pensou o seguinte, ó, como eu tenho uma corrente indo de um terminal para o outro, eu tenho uma componente mais intensa, é a nossa componente direta. Enquanto que as outras partículas, outras cargas, elas se movimentam de forma aleatória. É o nosso TC e o nosso TS. Ele assumiu as outras como variáveis gaussianas, de média nula, com uma componente, que é a corrente, que passa de um lado para o outro, mais intensa. E aí ele chegou nessa distribuição, e com a ajuda dessa distribuição, ele estudou ruído em resistores, né? As consequências do ruído de resistores para os sistemas, os circuitos de comunicação. Bom, começamos a ter uns problemas, né? Porque aparece aqui uma função especial, mas como eu já falei, isso não é motivo para choro, é motivo para alegria. Então, se você quiser saber qual a probabilidade do envelope estar abaixo de um limiar, você vai resolver essa integral aqui, ó. O complemento dela te dá a probabilidade de estar acima. Essa função I0 é a função de Bessel modificada, não é a função de Bessel, é uma função de Bessel modificada. Ela tem relação com a função de Bessel, mas não é a função de Bessel J, que vocês conhecem, que vocês já viram, por exemplo, em teoria das comunicações. É a função de Bessel modificada de primeiro tipo, ordem 0, e A é a amplitude da componente dominante. Dá para mostrar, se você olhar nas propriedades, que essa função de Bessel modificada, quando o argumento é 0, ela vale 1. Então, sabendo isso, vocês percebem que se o A for igual a 0, você recai na distribuição Rayleigh. Se eu não estiver enganado. Pode ser que tenha faltando aqui 1, 2. Então, se não for 1, é 1,5. Enfim, mas dá para mostrar que quando o A tende para 0, isso daqui recai na Rayleigh. Ou seja, a distribuição Rayleigh é um caso particular da distribuição de Rice. Repare que agora nós temos dois termos, né? Um é o sigma G ao quadrado, que antes era a potência média no local. Aqui continua sendo a potência média no local, mas retirando a componente mais intensa fora. E outro parâmetro é o A. Lembrando que A ao quadrado sobre 2 é a potência média da componente direta sozinha. Então, nós temos aqui dois parâmetros, A e sigma G. Para piorar, isso aqui é uma função Bessel modificada. Dentro dessa integral, isso não sai fechado bonitinho. Essa integral tem que ser resolvida numericamente. Não tem uma fórmula bonita para essa integral. De maneira que os cálculos, se vocês tiverem que fazer em cima dessa propriedade, dessa probabilidade, usando a distribuição de Rice, tem que ser feito com a ajuda de ábaco, tá? Existem ábacos para isso. Se não me engano, no livro texto do Rapaport não tem esse ábaco. Ele tem em outros livros, tá? Mas aqui eu vou mostrar o ábaco para vocês. Eu fui no MATLAB e botei isso aqui para funcionar e fiz as curvas e tentei fazer um ábaco bonitinho para colocar aqui. E nos livros onde eu investiguei esse estudo, o parâmetro utilizado, né, para ajudar a fazer esse ábaco é esse KR. O R de Rice. É um parâmetro, K, não sei porquê, letra K, mas enfim, usar esse parâmetro. E esse parâmetro nada mais é do que a razão, ó, repara, A ao quadrado sobre 2 é a potência média apenas da componente direta. Enquanto que sigma G ao quadrado é a potência média, mas sem a componente direta.
E esse parâmetro geralmente é fornecido em decibéis. Logicamente é 10 log daquela razão. Então, para diferentes... Repara que isso daqui, ó, a menos do R, é o argumento que aparece tanto aqui como aqui, ó. Então, gráficos vão ser mostrados daqui a pouco, ábacos vão ser mostrados daqui a pouco, em função desse parâmetro KR em dB. Então, se você conhece o KR, você vai nesse ábaco, dado o limiar, você vai obter o valor da probabilidade do envelope estar abaixo ou acima daquele limiar, em função não só do limiar R0, desse limite de integração, mas também em função dessa razão que aparece tanto aqui como aqui. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? E esse daqui, ó, essa parte não estava no conjunto de transparências que eu tinha colocado no Moodle antes, mas agora já botei as transparências atualizadas lá no Moodle. E esse é o gráfico. Repara, qualquer um pode fazer. Eu fiz isso no MATLAB. Escala log minto. Já falei bobagem. Aqui não está na escala logarítmica, não. Só aqui embaixo é que está na escala logarítmica. Então é o gráfico. Deixa eu me lembrar aqui. Cada curva dessas é um KR diferente. Ó. Deixa eu voltar atrás que eu esqueci de comentar uma coisa. O modelo de Rayleigh, ou seja, aquele modelo de Clark sem a componente direta, vai corresponder a A igual a zero. Ou seja, vai corresponder a KR igual a zero. Ou seja, em dB, vai corresponder a KR menos infinito. Então, se você fizer o KR menos infinito dB, ou melhor, o KR igual a zero, você vai recair na distribuição Rayleigh, que é essa curva vermelha aqui. Então, essa curva vermelha eu coloquei é o que acontece quando no seu modelo de Clark não há essa componente mais intensa. Se houver, você recai nessas outras curvas. E quanto mais intensa for a componente, mais para cá você está. Então aqui você está numa situação em que praticamente a componente direta predomina sobre as demais. A curva em vermelho é o caso correspondendo à distribuição Rayleigh. Agora aqui embaixo, tá certo. Você tem aqui algo que não é só em função do limiar sozinho, mas repara, isso daqui, ó, essa razão é a potência do limiar, R0 ao quadrado sobre 2, dividido pela potência média total. Onde a potência média total, aqui é dada pela potência média total só das componentes de multipercurso sem a componente direta, mais a potência média separada da componente direta. Então, sabendo o valor do limiar, sabendo o valor das componentes multipercurso sem a componente direta, o valor da potência, e sabendo o valor da potência da componente direta, você faz então aqui, ó, você obtém o valor, aqui foi dado em dB, e sabendo a razão KR, você vai na curva correspondente, aqui você vai ler a probabilidade do seu envelope estar abaixo de um limiar. Eu me enrolei um pouco, mas esse é o ábaco que a gente vai usar para resolver 2 ou 3 problemas usando a distribuição de Rice. Alguma pergunta, pessoal? Beleza? Então, observe que a distribuição Rayleigh é mais conservativa, é mais pessimista
do que a de Rice. E aqui tem um gráfico que eu tirei de um livro mostrando, depois de filtrados, né, os desvanecimentos de larga escala, a variação log distância, isso aqui são aqueles desvanecimentos de pequena escala. E, obviamente, aqui a média, né, é constante, porque a média, a variação da potência média com a distância já foi removida. Isso que acontece, ó, quando você tem diferentes intensidades da componente direta comparada com as demais. Lembrando que K igual a zero é quando a componente direta não está presente. E quanto maior o K, mais intensa é a amplitude da componente direta. Então aqui, ó, temos uma componente direta muito intensa chegando no receptor, junto com as demais componentes multipercurso, enquanto que aqui embaixo, ó, não tem componente direta chegando. As componentes multipercurso têm mais ou menos a mesma intensidade. Por que essa diferença? Por que os desvanecimentos de pequena escala tendem a diminuir, tendem a ser menos pronunciados, quanto mais intensa for a componente direta que chega no receptor? É uma pergunta. Será que é porque acaba que não sobra muita potência para ir para os lados, para bater nas coisas? Se a maior parte está indo direto? Não é isso, não. Repara, o transmissor está paradinho lá. Ele não escolhe, dependendo de onde você está, se ele joga mais potência para cá ou não. Ele jogou a potência. Repara, a distribuição de potência não depende da posição do receptor. A lógica não é essa. Imagina o seguinte, imagina que cada componente dessas é um fasor. É um fasor. E esses fasores estão girando. Então imagina que você vai colocar na ponta de um ponteiro de relógio outro reloginho, e na ponta desse outro reloginho, então tem os fasores girando, e você quer calcular a soma desses fasores, só que eles estão girando. Se o fasorzão, a componente direta, for muito maior que os outros, o que vai acontecer com a amplitude do fasor total, a soma de todos eles? Eu vejo uma coisa na minha cabeça, eu não sei se eu consegui passar a ideia para vocês. Imagina assim um fasor, na ponta dele outro fasor, na ponta desse outro fasor, essas são as componentes multipercurso que está somando. Só que elas estão girando, porque o argumento, por causa do desvio Doppler, do retardo, do atraso, esse argumento está variando, eles estão girando de 0 a 2π. Então você tem um monte de fasorzinhos, um na ponta do outro, eles estão girando. Se um deles é muito, muito, muito maior do que os demais, o que acontece com a soma desses fasores todos ao longo do tempo? O módulo do fasor completo, da soma, vai variar muito? Estou extrapolando, né? Eu devia ter mais calma. Só um momentinho. Felizmente tem isso daqui. Deixa eu ver se eu consigo. Vocês estão vendo isso daqui, pessoal? Sim. Beleza. Então imagina o seguinte, eu tenho um fasor grandão. Eu não vou desenhar seta, senão vai complicar. Essa é a componente direta. Aí eu tenho um fasor correspondendo à componente multipercurso 1, outro fasor correspondendo à componente multipercurso 2, outro fasor, e por aí vai. Vou parar por aqui. E esses caras todos estão girando. Eles estão girando cada um em torno do seu eixo lá, da sua origem. Deixa eu colocar mais um, senão a figura não vai ficar boa. E eu preciso saber o seguinte, quanto vale o envelope, ou seja, o módulo do fasor, que é a soma deles todos. Só que eles estão todos girando, todos estão girando. Esse cara aqui, ó, está girando em torno desse ponto, e por aí vai, estão girando, girando.
Quanto maior for esse cara daqui, ó, o que vai acontecer com o fasor, a soma dos fasores? Esse grandão aqui. O que vai acontecer em relação ao módulo dele, ao envelope, a amplitude dele? Vai variar muito ou vai variar pouco? Professor, o tamanho desse fasor é proporcional à parcela da potência que está sendo... Está naquela... Menos. O tamanho do fasor é proporcional à amplitude do campo. Amplitude do campo. Correspondendo àquela componente. A maior delas, essa aqui embaixo, ó, a maior delas é a direta. As outras são as componentes que chegam atrasadas, por causa de reflexão, de difração, enfim, percorreram outros percursos, foram chegando atrasadas, por isso que cada uma tem uma fase, cada uma tem uma inclinação diferente, mas elas têm mais ou menos entre si, mais ou menos, né, a mesma amplitude, só que essa daqui, ó, é muito mais intensa. E aí eu estou somando em amplitude e fase todos os fasorzinhos. Aí deu esse fasorzão aqui, ó, que é a soma, é o campo total que chegou lá no receptor. Quanto mais intensa for a amplitude da componente direta, o que vai acontecer com o fasor, que é a soma deles todos? Vai variar mais ou vai variar menos com o tempo? Vai variar menos, vai ser mais próximo da componente principal. Exatamente, vai variar menos. Quanto menos intensa for a componente direta, mais pronunciados vão ser os desvanecimentos, quando calhar de uns cancelarem com os outros. Quando todos estiverem em fase, vai dar o máximo. Mas se um começar a cancelar com o outro, você vai eventualmente ter uma diminuição no valor desse envelope. Exceto quando você tiver uma componente mais intensa. Posso sair desse quadro aqui ou não? Ou alguém não entendeu a figura? Professor, na verdade, é porque eu achei que eu tinha entendido, mas como o senhor falou que o que eu falei não era aquilo, é porque assim, o que eu tinha... potência. Você não pode somar potência. Ah, sim. Se eu tivesse trocado potência... Isso. Se eu tivesse trocado potência por energia... Intensidade de campo. Não, potência, energia, não. Intensidade de campo. Tá. Então, se eu falasse que a intensidade de campo, a maior parte vai estar na direção divisada direta, então as outras vão ser menos pronunciadas por causa disso. Aí tá certo. Não. Por quê? Não, porque imagina a seguinte situação. Imagina que você tem uma antena diretiva. Você fez antena, né? Você tem uma antena diretiva. E essa antena diretiva está apontando para uma parede de um prédio. Beleza? E aí você está andando de carrinho e de repente você vê a antena diretiva. Mas ela não está apontando para você. Ela está direcionada para um prédio. E aí você tem a componente direta, né? Porque você está vendo a antena, você tem uma componente direta que chega até você. E tem outra que foi aquela que bateu no prédio e bateu em outro prédio e chegou até você. Qual é a mais intensa? Entendi. É a que não é a direta, é a que bateu no prédio. Não sei. Por quê? Toda vez que reflete, nem toda a potência é refletida, uma parte é refratada para dentro do prédio. Então, o mecanismo de propagação, ele tem associado ali uma perda. Por exemplo, reflexão vai ter a perda, enfim, a superfície é rugosa, uma parte da energia vai ser transmitida para dentro. Difração é pior ainda, porque o raio difratado ele é difratado em todas as direções. Não existe uma direção preferencial, como no caso da reflexão. Então, todo mecanismo de propagação, toda vez que reflete, toda vez que refrata, toda vez que difrata, você perde uma parte da potência. O que prossegue é menos intenso. Então, não dá para dizer no final que a tendência é que as outras componentes sejam menos intensas.
explicação não foi boa. O que eu quero dizer é o seguinte: em geral, a componente direta é mais intensa, mas não necessariamente. Mas isso não depende quer dizer, a componente direta depende. Mas não é porque a componente direta está vindo para você que as outras são mais fracas. A distribuição de potência do transmissor sobre uma região não depende da posição do receptor. Você colocou a antena, a potência se distribuiu. Eu não sei se eu consegui, ou então eu não estou entendendo a sua pergunta. A distribuição de potência não depende da posição do receptor. Agora, em geral, nem sempre, mas em geral, a componente direta é a mais intensa. Porque, em geral, quando você tem esse serviço de comunicação pessoal, as pessoas não vão colocar uma antena diretiva, né? Vão colocar uma antena para cobrir uma certa região. Então, em geral, nessas situações de telefonia, comunicação pessoal, geralmente a componente direta é mais intensa. E quanto mais... Outra coisa, não precisa ser a componente direta. Às vezes, a mais intensa é uma componente que refletiu num prédio metálico, de paredes, né, com muito metal, e veio forte para cima do receptor. O fato é, quando você tiver uma componente muito mais intensa do que as demais, a tendência é que os desvanecimentos sejam menos pronunciados. E eu tentei ilustrar isso, não sei se eu fui feliz com essa figura aqui, essa soma de fasores. Alguma pergunta? A hora de fazer pergunta é agora. Deu para captar a ideia? Posso sair fora daqui? Deu sim, professor. Obrigada. Mais alguém? Vou sair fora. Então, essa figura ilustra que foram obtidos de medidas, não sei aonde, não é do livro do Rapaport. Lembrando que K igual a zero é o A igual a zero, ou seja, todas as componentes do modelo Clark têm a mesma amplitude, enquanto que quanto maior for o K, mais intensa é a componente direta em relação às demais. Por isso esse comportamento. Por isso que a probabilidade do envelope estar abaixo de um certo limiar, para o valor do KR muito grande, ela cai drasticamente. Já o modelo Rayleigh, ele é mais conservativo, ele é mais pessimista. Por isso que, em geral, o pessoal adota Rayleigh, de uma maneira geral. Porque pessimismo, né, significa que a coisa tende a... Você vai gastar mais energia, mas se tudo correr bem, vai funcionar a maior parte do tempo. Quanto maior for o valor de KR, ou seja, quanto mais intensa for a componente não obstruída do sinal, assumindo que ela é intensa, né, menos profundos são os desvanecimentos. Isso é observado na prática. Isso faz sentido quando você pensa em termos de soma de fasores. Então, antes de prosseguirmos, um exemplo bem simplesinho, muito parecido com o que foi feito no início da aula de hoje. Então, seja um canal de rádio, onde o envelope do sinal é modelado como uma variável aleatória Rice, ou seja, tem uma componente mais intensa. A potência média no local, e aí essa potência média é tudo, é a soma das duas. Embora não possa somar potência, mas aqui a gente entende desse jeito. É de menos 100 dBm. Sendo que a potência do sinal não obstruído, ou seja, a componente direta, isso foi medido. Por exemplo, como é que você mede isso? Você pega uma antena no receptor bem diretiva, de maneira que você tenta separar as componentes que chegam em ângulo, em direção. Então, aí são medidas mais complicadas, né? Através dessas medidas, foi determinado que a potência, repara que não é amplitude, hein? Cuidado com isso. Potência é amplitude ao quadrado. Então, a potência do sinal não obstruído é 10 vezes maior do que a soma do resto. Ou seja,
A ao quadrado sobre 2 é 10 vezes maior do que sigma G ao quadrado. Determine a probabilidade do sinal ser mais intenso em relação ao limiar de menos 110 dBm. Então, repara, nós estamos dando aqui informação sobre a razão A ao quadrado sobre sigma G ao quadrado. Nós estamos dando informação sobre a soma desses dois. E nós estamos dando informação sobre o limiar R0. Ou seja, todos os três parâmetros são obtidos destas informações. E o resto é fazer conta. Alguma pergunta? Então vamos mostrar as contas para ver se fica mais claro. Então repara, o parâmetro Kr, por definição, é A ao quadrado sobre 2, dividido por sigma G ao quadrado. A ao quadrado sobre 2 é a potência da componente direta, enquanto que sigma G ao quadrado é a potência das componentes multipercurso somadas, exceto a direta. E foi dito que a direta tem uma potência 10 vezes maior do que o resto. Logo, esta razão, o Kr é igual a 10. E, consequentemente, 10 em dB é 10 dB. Então, neste exercício, a gente vai usar aquela curva azul correspondendo a um Kr de 10 dB. Além disso, tem um parâmetro, que naquele ábaco é R0 ao quadrado dividido por 2 sigma G ao quadrado mais A ao quadrado. R0 ao quadrado sobre 2, R0 ao quadrado sobre 2 é a potência do limiar, que aqui é menos 110 dBm. Sigma G ao quadrado mais A ao quadrado sobre 2 é a potência média no local, que aqui é menos 100 dBm. Só que você não pode dar os valores em dB. Aqui não é modelo log Rice. Aqui você tem que passar os valores na escala linear. Então, em cima 10 a menos 11 e embaixo 10 a menos 10. Então, aqui o parâmetro é 0,1. No ábaco, isso é dado em dB. Então, isso corresponde a menos 10 dB. Aqui está o ábaco. Esta é a curva azul. Ó. Esta curva azul corresponde ao Kr de 10 dB. E essa escala aqui embaixo é esta razão aqui em dB, menos 10. Então, repara, de menos 10, subimos, chegamos na curva, a gente faz a leitura, e no olhômetro a probabilidade deu 0,07%. Ou seja, praticamente o sinal não varia em torno de menos 100 dBm, ele quase nunca corta o limiar de menos 110 dBm. Isso porque a componente direta é muito mais intensa do que as demais. Alguma pergunta? Se o modelo não fosse o de Rice, fosse o de Suzuki, Nakagami, são modelos, distribuições muito mais utilizadas na prática do que as de Rice e Rayleigh. Você vai fazer a mesma coisa, só que as integrais não vão te dar sequer uma função de Bessel modificada. Aí você vai ter que resolver a integral numericamente. Mas aí você faz um ábaco como esse, ou parecido com esse, e resolve os problemas. Ou, já que você programou, não precisa nem de ábaco. Você faz uma subrotina inteligente, você passa os parâmetros para a subrotina e ela te devolve as probabilidades necessárias. Faltam só 15 minutos, mas eu só vou encaminhar e fazer os exercícios correspondentes no início da próxima aula. Próxima etapa é, novamente, calcular o tempo médio de duração do desvanecimento quando você tem o seu canal de rádio urbano com essa componente direta, geralmente a direta mais intensa.
Desculpa. Porque a gente, na verdade, queria a probabilidade de ser maior. Desculpa, tá? Mas, enfim, é o complemento. Ou seja, praticamente o tempo todo o sinal vai estar acima de menos 110 dBm. Então, agora, a gente quer obter o tempo médio de duração do seu desvanecimento, e antes disso, a gente precisa saber quantas vezes o limiar foi cortado durante um certo intervalo de tempo. Então, a filosofia é rigorosamente a mesma de antes, ó. Rigorosamente a mesma. Rigorosamente a mesma. Inclusive, eu não ponho muitos comentários, eu só vou metendo aqui as equações. O problema é que, por causa daquela componente intensa, há um deslocamento no TC. Aparece aquele mais A aqui, ó. Por incrível que pareça, repara que como o A é constante, não modificou as derivadas. O A é constante, não modificou as derivadas. E, consequentemente, quando você calcula o jacobiano, dá o mesmo, por incrível que pareça. Então, o jacobiano continua R ao quadrado. Estou falando isso sem prova nenhuma, tá? Mas como o A é constante, não é afetado pelas derivadas, o jacobiano é o mesmo calculado antes, R ao quadrado. E aí você joga isso dentro da densidade de probabilidade, agora passado para envelope, a fase psi correspondente e as suas derivadas. O problema é isso daqui, ó. O problema é na hora de colocar as derivadas, na hora de integrar isso daqui, ó, aparecem esses dois termos que atrapalham por causa da derivada em relação a psi. Mas, enfim, agora eu quero eliminar da minha densidade tanto a fase psi como a sua derivada. Então eu tenho que integrar tudo isso em relação a psi, de 0 a 2π, e em relação à derivada, de menos infinito a mais infinito. Esta integral já apareceu antes. Essa integral não dá problema nenhum. Essa integral aqui, no problema. O problema é que essa integral aqui, que antes não aparecia, porque o A era 0, novamente aparece lá a função de Bessel modificada. Ou seja, sua probabilidade conjunta vai ter dentro dela essa função de Bessel modificada. E aí agora o que a gente precisa fazer é calcular o valor esperado da derivada do R, o R ponto, assumindo que o R é igual a um certo limiar. É a mesma integral de antes. Cadê? Aqui. É a mesma integral, só que integrando... como isso daqui não depende do R ponto, ele passou para fora. Menos mal. E essa integral, ela é resolvida no braço. Essa integral já tinha aparecido antes. Então, nós chegamos numa fórmula. Felizmente, a gente chega numa fórmula para o cálculo do número de vezes que o limiar é cortado. Só que essa fórmula, mais uma vez, aparece ali a nossa função de Bessel modificada. Ou seja, para fazer esse cálculo, você precisa de uma tabela. Dado o argumento, você precisa de uma tabela, ou de uma calculadora, não tem essas funções. Ou do MATLAB, para fazer o cálculo do valor dessa função. E uma vez tendo o número de vezes que o limiar é cortado, acabou. O tempo médio de duração segue a mesma filosofia. É a razão entre a probabilidade do envelope ser abaixo de um limiar, dividido pelo número de vezes que o limiar é cortado por unidade de tempo. Então, repara, você consegue fazer, uma vez tendo a densidade de probabilidade correspondente, você faz os mesmos cálculos que você fazia antes para o modelo de Rayleigh. Se a sua distribuição não for a de Rice, for a de Suzuki ou for a de Nakagami, simplesmente você vai seguir os mesmos passos. Só que provavelmente as integrais não vão sair bonitinhas como saíram essas.
Você vai ter que programar isso e avaliar essas integrais numericamente. Mas, de qualquer maneira, você sabe o passo a seguir. Você sabe o que fazer com essas distribuições para obter, por exemplo, o tempo médio de duração de um desvanecimento, que é um dado importante na hora de dimensionar um canal de rádio em comunicações digitais. Eu não vou resolver os exercícios, que é justamente para fazer uma rápida revisão na próxima aula, e a gente resolve os exercícios na próxima aula, aproveitando para fazer uma rápida revisão. Então, eu vou parar a aula por aqui, tá? Antes, alguma pergunta? Beleza? Então, pessoal, peguem esses modelos de Rayleigh e Rice, vejam o tratamento que foi dado, o tratamento foi semelhante. As fórmulas são diferentes um pouquinho, mas o tratamento é semelhante. E se amanhã você tiver que trabalhar com outra distribuição, um outro modelo, você sabe como encaminhar a sua formulação para o tratamento numérico. Então, se não houver mais perguntas, eu vou encerrar a gravação e esperar que você